caos, desordem, busca, oração, introspecção. Desordem, busca, oração, introspecção, guerra, manifestação, destruição, devoção pessoal, entrega, destruição pessoal, miséria, perseguição ou proteção, na mesa, desconexão, a cruz no centro, a luz, Jesus, alienação, adoração, nas drogas, solidão, na igreja, comunhão, pressão, uma canção, a rebeldia, alegria, haja alegria, movimente-se. Lapidar a nossa fé entre o caos e a cruz, o novo tema da Movimento. Online também, seja muito bem-vindo. Você que nos visita, né, pela primeira ou segunda vez, você que tem já frequentado, flertado com a nossa comunidade, no bom sentido sempre, você também é bem-vindo aqui. Esse é o melhor lugar para você estar num domingo de manhã, pode ter certeza. E hoje a gente está começando mais uma série, a gente finalizou a série Family Matters, não é? E foi um tempo muito bom de família, foi um tempo muito bom entre amigos. E hoje nós estamos começando, então, uma nova série Entre o Caos e a Cruz. Uma série que a gente vai mergulhar um pouquinho. Vamos trocar? Obrigado. Nós vamos falar um pouquinho de algumas histórias, de alguns personagens bíblicos, onde nós vamos aprofundar um pouquinho nas crises desses personagens, mas mais do que isso, né? Onde cada história vai trazer para nós esperança, redenção, vai trazer para nós um sentido por meio de Cristo. E ao pensar nessa série, a gente pensou em trabalhar temas como vergonha, perda, rejeição, culpa, vazio, abandono, e como tudo isso se redime na graça. Então a gente quer trabalhar um pouco a questão de saúde mental, mas o Evangelho como resposta. E nesse aprofundar, a gente vê qual é o pecado por trás do efeito. E não trazer uma solução humana para algo que só Deus pode trabalhar, que é lá no fundo do coração, como acabamos de cantar. Então hoje, eu quero trazer para nós refletirmos o tema quando a vida não faz sentido. Talvez você já viveu assim, não é? E nós vamos estudar a história do filho pródigo hoje, e essa busca que ele tentou ter por identidade, né? Uma busca por algo, por um propósito que ele tentou achar fora da casa do pai. Então, eu quero muito que você pense já de cara nesta frase para a gente começar a conversar. E nós vamos analisar essa história nessa perspectiva. Por que eu ainda me sinto vazio das conquistas? Ou talvez alguém que você conheça que está vivendo assim hoje. Alguém que talvez tenha uma família linda e ainda se sente vazio. Talvez alguém que tenha um empreendimento de sucesso e ainda se sente vazio. Alguém que tenha tudo o que quer ou tudo que já pôde ter, mas ainda assim se sente vazio. Pode ser com você ou pode ser com alguém que você conhece. Então tem dois vieses que você precisa entender que a gente quer trabalhar. Primeiro,
como Jesus nos encontra, se esse for o teu caso. E como Jesus pode te usar para você alcançar o coração de quem está assim, no aspecto da missão. Então eu vejo como muito importante a gente trabalhar esse tema. No mundo entre o caos e a cruz, a gente vê tanta aberração, tanta bizarrice, tanta loucura nesse mundo moderno de pessoas que estão perdidas. E nós precisamos trabalhar esses temas para a gente não apenas se proteger, entender a graça, mas também abençoar o próximo que precisa de uma resposta à altura. Eu sempre falo que a filosofia, a biologia, a psicologia, eu costumo brincar, né? Todas as logias, elas são bênção, mas elas não resolvem o problema do pecado. São tentativas humanas de trabalhar conceitos humanos. Mas o pecado, a queda, a corrupção do nosso coração é algo que vai além daquilo que nós podemos lidar sozinhos. E aí entra a teologia, tentando também tocar no que transcende. E é óbvio que mesmo estudando Deus, Deus não é um objeto de estudo, portanto, Deus, a gente não consegue extrair tudo que Deus tem para nos falar. A gente vai até onde a Bíblia permitiu que fôssemos. A gente consegue extrair, fazer a exegese daquilo que o texto revela. Mas Deus é infinitamente mais. Mas Ele quis se revelar na Escritura. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o infinito não cabe dentro do finito. A nossa mente não é capaz de tirar tudo sobre Deus. Então até a teologia ainda não consegue chegar lá. Então qual é a resposta? A fé. A fé. A fé, como vai dizer Kierkegaard, ela é um salto. É onde o ser humano começa a acessar a metanarrativa. Sai do humanismo e começa a acessar o espiritual. E aí é só a fé. Dessa fé a gente é curado, porque a gente começa a compreender a verdade do Evangelho. Então, você já se sentiu perdido? Mesmo tendo tudo que sempre quis? Fica essa pergunta. Vamos ler o texto? Então, Lucas 15, do 11 ao 32, é um texto bem conhecido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. E alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, longe, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou por toda a terra e começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Olha só. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para casa, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa,
Tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloque um anel no dedo, sandálias nos pés, matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa ouviu música, dança, e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu: filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Abaixa tua cabeça. Deus querido, nós queremos ser impactados pela tua mensagem nessa hora. A tua palavra é o poder de Deus para nos transformar. A tua palavra é o evangelho. E o teu evangelho é uma graça imerecida a todos nós. A história daquele que nos abraça, daquele que nos encontra, daquele que festeja quando a gente volta, daquele que nos ensina e nos exorta, daquele que está sempre conosco, dizendo: tudo que eu tenho é seu. Deus, que nós saiamos deste lugar impactados com essa poderosa mensagem. Nos leva de A para B, Senhor. Nos transforma nessa hora, nessa manhã. Faz algo novo, transformador, redentivo, salvador nessa manhã, nessa hora. É no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Gente, quando a vida não faz sentido, presta atenção, como e quando isso acontece? Quando a vida não faz sentido, quando você tenta construir uma carreira bem-sucedida, mas essa carreira te mata, te consome, te drena. É uma vida sem sentido. Nossa, pastor, mas a minha carreira é tão sucedida, mas você está morrendo por conta dela. Não faz sentido. É uma loucura. A pessoa pode ter promoções constantes, não é, no trabalho, mas vive uma crise de ansiedade, porque não vê o filho crescer, não descansa, não tira férias. Burnout, depressão, ansiedade. Vale a pena? Não faz sentido. Ou o empresário que ganha muito, mas só dorme à base de remédio. Não faz sentido. Perde até a fé. Conheço gente assim, gente muito bem sucedida, mas não consegue no ano estar um culto, em um encontro na igreja. Vale a pena? Ou o líder de sucesso, que serve todo mundo. Pode ser um pastor, pode ser você, numa ação social, enfim, mas já não tem tempo nem para orar. Como está cheio de gente assim? Não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue vir à igreja, não consegue ter o seu tempo de discipulado, mas é um líder. A carreira de sucesso, mas está cobrando, está te matando. Ou quando um relacionamento vira idolatria.
E não é só o cônjuge, a namorada. Pode ser um amigo querido, pode ser o teu chefe. Aí a gente já costuma chamar de puxa-saco, mas é uma idolatria. Não deixa de ser. Todo puxa-saco é um idólatra. Ou por interesse, né? Ou por uma admiração excessiva. Mas pensa naquele jovem que se afastou dos caminhos do Senhor porque de repente começou a namorar. Quantas vezes eu vi isso na minha época de juventude? A pessoa queria ir para Jocum, queria fazer as missões, entregar uma sopa, fazer algo aqui e ali. Era uma bênção, namorou, acabou, morreu. Não, pastor, mas veja bem, ela é uma bênção na minha vida, não é? Ela é tudo que eu sempre quis. E aquele relacionamento virou uma idolatria. Vale a pena? A vida perdeu sentido, a missão perdeu sentido. Ou pior, uma mulher que aceita abusos, que aceita um linguajar violento, ou até como aquele vídeo horroroso que a gente viu, né, do cara lá que deu não sei quantos socos na mulher lá. Quantos socos foram? 60 socos? Hã? Quanto? 61. Não sei se vocês viram. No elevador. E você vê que sabia dar o soco, né? Porque era na cara mesmo e não errou um. Eu falei, misericórdia. Que covardia. E o cara é forte ainda. Né? Para piorar, ele era forte, musculoso. Aí você vê, você fala, meu Deus. Aí a mulher se sujeita a viver nesse relacionamento. Ai, mas ele é o amor da minha vida. Não posso perdê-lo. Medo. E se submete a isso. Ou aquele rapaz que se sente valorizado porque está num relacionamento e troca Deus por um salvador afetivo. O namorado ou a namorada. Está carente, e essa é a verdade, e aí se joga, se abre emocionalmente, não conhece direito e racha a cara. Idolatria, gente, é mais um caminho. Ou então, vamos lá, vícios escondidos como um alívio, como salvadores da ansiedade. Vícios escondidos. Não é? Por exemplo, o cristão que vive preso à pornografia, está cheio. Preso ao álcool, como formas de escape emocional. Não faz sentido. O pai de família que se vicia em jogos de azar, e a gente viu aí, né, centenas de reportagens. E o pior, né, galera que recebe a ajuda do governo, pega o dinheiro e vai lá e fica usando, gastando. Eu falo, gente, a gente está num problema sério. O mundo está perdido. O mundo está vivendo como esse filho perdido. Certo? E aí o profissional que é lindo no Instagram, que se aparenta equilibrado, mas fora usa ali a sua cocaína, o seu álcool, vai escondido a uma casa de prostituição, está cheio. E pasmem, na minha época de seminário, eu sei de histórias de caras que saíam dali para ir no Itatinga. O cara estava estudando teologia. Juntaram os 3 caras e foram para a prostituição. Estudando teologia. Então, gente, não seja inocente. Não deixe qualquer um entrar na sua vida. É o que eu sempre falo, você precisa instalar na sua cabeça uma alfândega. Sabe? Não passa qualquer coisa. Por exemplo, qualquer empresa tem uma inspeção de recebimento, um controle de qualidade para a entrada de material. A gente tem a Receita Federal, por exemplo, no Porto de Santos. Então ali é avaliado o que entra. O que eu estou querendo dizer? Quem é você? O que você carrega? Para onde você vai? Ah, legal, eu entendi, beleza. Vou ver se você pode ser meu amigo. Não, a gente vai abraçando, a gente vai, entendeu? Deixa qualquer um influenciar nossas vidas, a gente vai assistindo qualquer coisa na internet e a gente sabe de onde procede, a gente sabe quem é a pessoa, a gente sabe se não tem algo ali para nos manipular.
E por conta de tudo isso, a gente vai se tornando uma pessoa sem sentido. Então veja, tudo isso também são formas escondidas de buscar alívio da ansiedade, por exemplo. Uma outra coisa aqui, a obsessão por status. Como tem isso hoje? Como a gente sempre diz, né? Põe uma abóbora na cabeça, quer aparecer, né? Mas é mais ou menos isso. Uma obsessão por status ou uma estética que não satisfaz. Nunca se teve tantas cirurgias estéticas. Haja silicone, haja plástico, seringa, injeção, por conta da vaidade. Às vezes a pessoa é bonita e a pessoa vai lá e se estraga. Por quê? Obsessão pela imagem, pela vaidade, pela estética, nada satisfaz. Não estou falando, gente, que você não pode passar um reboque aqui, um durepox ali, uma massinha de vez em quando. Não é isso. Não é? Está tudo bem. Eu estou falando que se há mulheres não pode colocar um silicone, eu não tenho problema com isso. Eu estou falando que quando isso vira o teu Deus e você não tem limite, você passa do limite, você fica desenfreada, frenética, louca por conta, entende? Quando passa do normal. E aí isso vira um Deus na sua vida. Isso é o problema. Não estou falando que você não pode ir numa academia se exercitar, não estou dizendo isso. Mas quando você passa do ponto e começa a se olhar no espelho e cultuar o próprio corpo e fazer daquilo o teu Deus e você viver para aquilo já é o ídolo do seu coração, é um ídolo moderno, você passou do ponto. A sua vida virou uma obsessão por si próprio. Isso é um problema. Isso é um problema. Certo? E mais uma aqui. A busca de prazer que é anestesia, né? Traz uma entorpecência, mas não cura. Não cura. Tentativas que são frustradas. Exemplo, eu lembro quando eu fazia engenharia, lá por volta de 2006, os caras enforcavam aula, ali na Norte Sul, estudei ali na Anhanguera, na frente ali, do lado tem um matuto, na frente tem uma praça, e tinha um bar lá com sinuca e tal, e ali virou um ponto de pegação, de festinhas, de balada. E os caras não estudavam, e os caras iam para lá. E então, quer dizer, a pessoa estava mal, mas ia ali para se aliviar, para beber, para ficar na pegação, como a gente diz. Não cura. É uma espécie de anestesia. Ou o cristão que, por exemplo, que usa uma Netflix, uma comida, um sexo casual para não encarar as suas dores e fica ali se consumindo de dopamina barata para ver se alivia a dor. Então veja, não estou falando que você não pode assistir um streaming, não é isso. Eu estou falando que quando você só fica naquilo, viciado naquilo, porque você não quer voltar para a realidade e encarar a dor de frente. E Nietzsche vai falar isso aí. Ele vai falar isso aí, a gente cria o ideal para fugir do real. A gente cria a Matrix da nossa história porque a gente não quer ver. Porque a gente não aguenta, a gente não quer mais dor. E aí a gente está agindo como esse filho mais novo. Muitos de nós estamos vivendo assim. Desejo de viver sem essa dependência de Deus, a gente passa a depender de outra coisa. Você já prestou atenção nisso? Esse desejo desenfreado de eu ser independente do Senhor, automaticamente vai ser apresentado para você um banquete para você se depender de qualquer outra coisa. Sexo, droga, dinheiro, fama, mulheres, status, e assim por diante. Então eu digo para você, o homem jamais será independente de qualquer coisa. Se ele quiser ser de Deus, ele vai ser de outra coisa. A gente não consegue. Pastor, não consegue. Fica um dia sem pecar. O livre-arbítrio. Fala para alguém que for falar de livre-arbítrio para você, fala assim, fica 2 dias sem pecar. Não, mas não é o livre-arbítrio? Você não escolhe? Então fica sem pecar. Por que não consegue? Porque não é possível aos nossos próprios esforços. Não dá.
Então, gente, olha aqui, eu dei alguns exemplos e isso vai fazer o que? A gente entrar num processo de afastamento e queda, frustração, vazio. Essa é a história do filho pródigo. É nesse pano de fundo que a gente começa a se encaixar. A vida não faz sentido, a gente começa a entrar nesse processo, nessa espiral de frustrações. Aí a gente vai somando frustração hoje, frustração amanhã, e aqui e ali. Aí quando a gente vê, a gente está psicossomaticamente esgotados. Consegue entender? Então o afastamento de Deus não acontece assim, ó, num piscar de olhos. É um processo. É um processo e a gente vai ali, ó, se afastando sutilmente, progressivamente. E quando a gente vê, a gente está longe da casa do Pai. E a gente acha que a gente vai achar sentido longe das coisas do Senhor. E aí a gente vai colher, pode ter certeza, consequências talvez inevitáveis, irreversíveis. Conheci gente, pastores, na minha sala do seminário, na minha sala, das férias do 2º ano para o 3º ano, um amigo não voltou para sua casa, ficou no seminário, como quando voltamos de férias, cadê o fulano? Então, Brunão, fulano está aqui ainda, mas ele está perdido nas drogas. Mas como assim? Não. Veio um cara cobrar aqui no seminário. O dono da biqueira veio aqui no seminário. Aqui o Deão é o capelão do seminário. O Deão pagou ele para o cara ir embora. Estava devendo. Falei, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu e um amigo, Tafarel, eu não sou de desistir dos outros. Falei, Tafarel, vamos buscar esse cara, vamos achar ele. Ele está aqui em Campinas. Aí a gente foi nas bocas de fumo de Campinas, no terminal. Nós fomos ali perto do Mercadão, os lugares feios lá. Só que o Tafarel pensa no tropeço. Pensa num cara 2 metros de altura, forte. É lógico, vamos levar reforço maior que eu, né? É tipo assim o Rafa aqui, ó. Desse tamanho do Rafa aí, não é? Do tamanho do Rafa mesmo, parecido. E vamos lá, Tafarel, vamos. E a gente foi atrás do cara e a gente descobriu onde ele estava, mas ele não estava lá naquele momento, ele estava voltando de noite e aos finais de semana, porque aí o pessoal vai para a igreja trabalhar, seminarista é assim, e aí final de semana no seminário é um breu, né? E aí a gente ainda não conseguiu achá-lo, tudo mais, mas a gente conseguiu entender que ele voltou para a terra dele lá, Três Corações que ele estava, e ainda assim não consegui dar um abraço nele. Você consegue perceber como a nossa vida é vulnerável demais, como a gente é frágil demais, como até mesmo uma pessoa que está estudando teologia dentro de um seminário, com pessoas que têm um propósito nobre, ele consegue entrar num processo de afastamento e queda? Não foi do dia para a noite, ele já estava num processo de depressão e ninguém percebeu. Ele tinha uma vida isolada e ninguém percebia. Por isso que a gente precisa entender esse texto, porque a gente pode ser resposta de Deus para um coração vazio também. Então eu quero que você olhe comigo, onde está o pecado agora? Vamos aprofundar um pouco do filho mais novo. Não está apenas aí, tá? Apenas em gastar o dinheiro com as prostitutas, como a gente viu no versículo 30, em perder tudo em festas. É pecado, só que é um pecado de efeito. Uma consequência, pecados que levam a outros. Ou passar fome, são consequências. Mas eu quero que você perceba isso. A primeira coisa é uma rejeição do pai. Ele rejeita o próprio pai. Eu não te quero, pai. Por quê? Eu coloquei ali, né, ó, o que o Senhor, eu quero o que o Senhor me dá, mas eu não quero o Senhor. Rejeição. Eu coloquei ali, ó, é o pecado da autonomia, rebeldia, idolatria do self, idolatria do eu. Eu não te quero, pai. Eu quero a minha parte da herança. Uma outra coisa que a gente vai ver no versículo 13,
É esse desejo de viver sem limites. Será que isso não acontece hoje, na nossa geração, no nosso mundo? É o que mais tem, gente. Olha lá. E partiu para uma terra distante. Quantos filhos? Claro, existem contextos e contextos, mas quantos filhos por nada? Apenas porque não quer ficar dentro de casa, porque não quer aceitar a autoridade do pai, da mãe, não quer estar debaixo de uma autoridade. Não estou falando de gente que foi trabalhar, de que foi para uma república, não estou falando disso. Eu estou falando simplesmente do desejo da distância, porque não quer o pai perto, a mãe perto, porque é cafona, porque... Entende? É disso que eu estou dizendo. Olha lá, eu quero distância do Senhor, não quero a sua autoridade sobre a minha vida. É isso que lá no íntimo o filho pródigo estava dizendo. Eu não quero. Eu quero distância. Eu quero distância. Então, é o pecado da autossuficiência. Como eu disse, da independência, do desprezo, do orgulho. Isso é o que aconteceu lá atrás, com Adão. Eu não te quero. Eu vou me virar, Senhor. Vai lá e come do fruto, e o pecado entrou na humanidade. E uma outra coisa, que vai culminar nessa busca de sentido fora de Deus, ou seja, fora do Pai. Os ídolos diversos. Agora, vamos olhar também o filho mais velho. Não tem só a história, não fala só do novo, mas do velho. O filho mais novo, ele se perde, olha que interessante, fora da casa. Porque ele se afasta intencionalmente, então fora dos caminhos do Senhor. O filho mais velho se perde dentro. E a gente fala pouco do filho velho. Dentro da casa. Ou seja, num estado de rebeldia, o mais novo, e o outro pela religiosidade vazia. Como está cheio de filho velho dentro das igrejas. A gente só fala do novo, né? Ih, pastor fulano lá abandonou a fé. Abandonou, caiu. O outro, não sei o quê. Aí a gente fala, enche o peito, mas no fundo a gente está sendo igualzinho o filho mais velho. Igualzinho. Estão dentro da igreja, mas o coração, sabe aquele coração amargurado, endurecido? Obedece às regras, tudo certinho, combinado, mas não desfruta, por exemplo, do relacionamento com Deus. Não desfruta do relacionamento com o Pai. Trabalham com zelo, com dedicação, mas não tem alegria mais. Perdeu a identidade. E o pior, a identidade de filho. E passa a ser, como o próprio filho fala, né, um empregado, um servo escravo. Mas não mais um filho que serve. Ou seja, serve por dever, mas não entende mais a graça. A graça ficou algo longe. Como está cheio de gente assim, gente. Até está por perto, mas não participa de mais nada. Até vem num culto, num encontro de domingo de manhã, mas é apático para servir, apático para se relacionar. Eu não gosto que abraça. Eu não gosto que quando o pastor fala assim, olha para o lado. Até que eu não faço isso, né, gente? Tem pastor que fala, né, o tempo todo, olha para o lado e fala para o irmão. Não, eu não faço isso, fica tranquilo. Mas se um dia eu fizer, também qual é o problema? Aí a gente começa a ver gente que fica arrumando pelo em ovo em tudo dentro da igreja. Vira um filho mais velho chato, ranzinza, sabe? Que perde o poder da conexão por conta de coisinhas. O Diego tem tatuagem, não vou sentar perto dele, vai que passa. O Gui tem uma cabelinha, o Gui está lá em cima. O Gui não sei o que, tem uma tatuagem. E a gente começa a arrumar pelo em ovo. A gente começa a se preocupar com o externo. Não estou dizendo que não tenha, mas é o interno que conta. É o relacionamento, é a verdade, aquele algo genuíno, entende? Então, onde está o pecado do filho mais velho? Vamos ver. A autojustiça.
Eu sou bom. Eu sou o cara, eu nunca desviei. Eu sempre dou o meu dízimo. Eu sempre ajudo o pastor quando ele pede, o presbítero. Eu não falto nos encontros. Não é? Então, vira aquele fariseu. O filho mais velho tem essa síndrome do farisaísmo. Acredita lá, que merece mais do que o outro. E deixa eu te falar, Deus não tem filho favorito. Nós somos iguais. Todos iguais. Não tem filho favorito. A graça nos alcança de forma igual, gente. Isso é maravilhoso. Ó. É o pecado do farisaísmo. Olha lá, ó. Achar que Deus deve algo por causa do meu desempenho. Lembra lá os fariseus? Não, eles oram de pé nas esquinas, dão dízimo disso, aquilo outro, tal. Filho mais velho. O filho mais velho. Está lá no versículo 29, versículo 30, vai falar do quê? Do ressentimento com o pai. Ele ficou bicudinho. Percebeu? No que lemos? Ficou mimimi, bicudinho, ciúminho. Filho velho. Ressentimento com o pai e com os outros, né? Olha lá. Mas esse teu filho que desperdiçou teus bens com prostitutas e tananá. Olha lá. O irmão mais velho é incapaz de se alegrar. Gente, isso é triste demais. É triste demais quando alguém se arrepende, quando alguém que está longe da igreja começa a voltar, começa a aparecer nos encontros e a gente começa a perceber que tem gente que fica com ciúme, que fica medindo. Ixi, ó, fulano apareceu, fazia 3 meses que não vinha na igreja. Em vez de ficar feliz, em vez de ir lá e dar um abraço, ou estava sentindo a tua falta. Não. Age com indiferença. Faz beicinho, né? Senso de merecimento. Eu nunca deixei de vir ao culto. E começa, é assim que começa. A cegueira espiritual. A gente começa a não perceber o que Deus está fazendo. O filho mais velho, ele não estava percebendo o que Deus estava fazendo. Tu nunca deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ainda se acha no direito de questionar o que Deus está fazendo. Dentro da casa do pai, tem tudo que o pai sempre deixou à disposição e está questionando. Mas por quê? É uma conduta de escravo. É um filho mais velho que não era filho. Estava dentro da casa do pai, perdido na casa do pai e se vivendo como um empregado e não como filho. Como que você tem vivido? Como um empregado? Como um servo escravo de Deus ou como um amigo de Deus? Como uma pessoa que conhece Jesus? Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao que é dele. É teu por herança, como eu sempre lembro de canções, né? Lembra daquela? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Lembra? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E essa é uma verdade que nós precisamos trazer para o nosso coração. Se você está vivendo como um filho mais velho, deixa o Espírito Santo te incomodar e te moer. Essa parábola do filho pródigo, ela é uma trilogia. Ela vai contar primeiro, ali em Lucas 15, da ovelha. Depois você que conhece um pouco de teologia, ele vai falar da moeda, né, da dracma perdida. E depois vai falar justamente do filho. Mas o que é legal nesse texto todo, para a gente entender, é que ali vai se trabalhar perda, busca e alegria, nas 3. Depois na sua casa, essa semana, você leia Lucas 15 todo. E
você vai perceber isso, o romper com o pai no versículo 12. Aqui que eu queria que você prestasse atenção mais uma vez. Esse pedido de dá-me a herança que me pertence, naquele contexto judaico, ok? É um insulto. É como se a pessoa estivesse dizendo, eu queria que você tivesse morto. Eu queria que você tivesse morrido. Porque não era comum você pedir a herança com o pai vivo. Você só recebia depois que o pai falecia. Então, pedir a herança antes da morte era, tá lá, ó, era o mesmo que dizer, pai, preferia que você estivesse morto. E quando a gente começa a buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas não por aquilo que Ele é, a gente está assim, agindo assim. Deus, tu és um cone. Só isso, tu és um cone. Tá bom, vou pôr você aqui. Só que o cone às vezes pode ser a Bíblia, que você abre no Salmo 91, põe ali em cima da mesa. Né? Vem para o culto só para cantar, para ver os amigos, mas está longe de Deus. E a gente vai transformando Deus num Deus morto. Eu vou na igreja para receber, porque eu quero receber meu milagre. E aí tem muitas teologias distorcidas que se aproveitam, inclusive, disso. Estão vivendo assim. Muita gente dentro das igrejas estão vivendo de maneira pródiga, insultando Deus a cada encontro, porque só vai atrás de Deus por aquilo que Deus pode fazer. É campanha disso, é o sal grosso, o chinelo que não pode virar, não sei o quê, e nananana. Está indo atrás de um Deus morto, se dizendo evangélico, cantando que Ele é grande, mas é grande coisa nenhuma, está longe de Deus. Está cheio de gente assim. E como eu falei aqui, a gente vai vendo uma decadência progressiva, não é do dia para a noite. Ele foi desperdiçando tudo em uma vida desregrada. Olha o que essa geração mais quer hoje. Não é diferente não, gente. O que essa galera mais quer hoje é a liberdade para a anarquia. Vamos fumar droga, vamos fumar maconha dentro das universidades, vamos fazer o que nós quiser, vamos pintar o cabelo de roxo, azul, colorido, pinta do que se quiser. Mas liberdade não é essa extravagância sem limite. Liberdade, a filosofia vai dizer que a liberdade é você conseguir dizer não por aquilo que você quer. Isso é liberdade. É você conseguir dizer não de verdade. Porque o Espírito Santo age dentro de você, habita dentro de você, e você vai falar assim, o pecado quer que eu peque, mas o Espírito Santo habita dentro de mim, eu vou dizer não ao pecado hoje. Isso é liberdade. A capacidade de você dizer não ao mal, isso é liberdade. A capacidade de conscientemente você olhar para aquilo que é estranho, esquisito, maldoso e você falar assim, eu não quero me relacionar com esse negócio estranho, eu não quero viver dessa vida errada, eu não quero isso, porque eu posso dizer não, porque é algo que está dentro de mim me dá essa capacidade. Consegue perceber? Liberdade sem propósito gera isso. Esvaziamento. Mas é uma pseudo-liberdade. Ele achou que tendo dinheiro e ficando longe do pai, ele seria feliz. Ledo engano. Perdeu tudo. Fome, porcos, humilhação. Lona, fundo do poço. Uma vida sem sentido, frustração, vazio. Versículo 17, a gente vai perceber o quê? Vamos pensar aqui em fatos importantes que nos faz conectar com aquilo que é graça para nós, ok? No versículo 17, ele teve um despertar espiritual. E isso aqui mostra a graça de Deus. Ele caiu em si. Mas esse caiu em si aqui no original é voltando-se para dentro de si com alta reflexão. O que significa isso? Eis ao tom, é o tom
no grego, vai dizer que é um arrependimento emocional completo. Então a gente pode dizer que é um realinhamento com aquilo que ele tinha de verdade no coração. Deixa eu traduzir. Regeneração. Conversão. O momento que o Espírito Santo o encontrou e ele então voltou. Igual Paulo, quando tem um encontro com Jesus. A conversão. Cair em si aqui é o despertar espiritual. E ele se converte de verdade. Aí ele cai em si. Então podemos entender esse texto como regeneração? Sim. Pastor, eu sou novo na igreja. O que é regeneração? É o processo de arrependimento que só o Espírito Santo gera no seu coração para você viver debaixo da autoridade de Jesus. É quando você se converte. É o arrependimento verdadeiro, não é aquele remorso. Não, é um arrependimento. É o Espírito Santo que vivifica o pecador. É isso que estava acontecendo aqui no versículo 17. Cair em si é um momento que a graça, a luz toca o coração e gera esse retorno espontâneo de volta para a casa do Pai. É isso. É o fruto da regeneração. É um arrependimento realinhado com a verdade. Certo? É aquele momento que a resposta espiritual toca o coração e ele não consegue, ele precisa voltar, ele precisa confessar, ele quer viver nos caminhos do Senhor, ele reconhece que é indigno, ele busca restauração. Eu vou voltar para a casa do Pai. Essa mudança profunda só é compatível com essa regeneração. Não tem outra forma. E é disso que eu estava falando no início, que não tem algo humano que resolva. Não tem uma teoria na filosofia que resolva, na psicologia, em qualquer área da ciência que vai compreender o que só Deus faz. Que só Ele pode fazer. E aí a gente entra, o retorno então em si. Então a primeira coisa, ele é avivado no coração, e então ele retorna. E é interessante que ainda é um processo de retorno. A pessoa, quando se converte, ela precisa voltar ao processo do relacionamento, ela precisa voltar. Então, o que acontece? Há um processo de santificação, de discipulado, de conhecimento, de retorno, de lapidação, de tomar um banho, não é assim? O porco está na lama, você vai lá, você vai dar um banho no porco, bonitinho, nananana. Tirar ele da sujeira. Então aqui, nesse retorno, é um processo de volta. Ele reconhece que pecou, e isso é importante, eu pequei. Ele reconhece. A primeira coisa que a regeneração faz é afirmar os erros e encarar de frente os erros. Eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o céu. Consciência de que é pecador, entende? Ele teve isso. Então ele está até esperando punição. Mas ele recebe um abraço do Pai. Ele volta, mas ele deseja ser como um escravo, um servo, um trabalhador do seu Pai. Olha como a mente dele ainda está em processo de renovação. Ele não estava voltando como filho ainda, ele estava voltando querendo ser um trabalhador, um servo, porque ali já estava bom, porque o servo do pai dele já tinha uma vida muito boa. Mas Deus nos quer mais do que isso. A gente vai ver a reação escandalosa, no bom sentido, extravagante do pai. Porque o pai corre num gesto indigno, hein? Porque pensa comigo, o filho não queria estar com o pai, rejeitou o pai, naquela ideia de, eu queria que você tivesse morto, mas de repente o que acontece é, o pai sai de encontro com o filho, isso não é normal. Somente Deus tocando no coração desse pai para acontecer algo assim. E o pai abraça, o pai beija, o pai restaura. E mais do que isso, traz uma roupa, traz um anel, mata o porco lá, o cabrito, vamos festejar. Vamos se alegrar, porque precisa ter esse reconhecimento, essa festa, esse banquete, que inclusive aponta para Cristo. Uma igreja que se arrepende. O Pai representa Deus nessa história. Jesus está contando sobre o reino de Deus.
A gente muitas vezes é o filho mais velho, o pai é Deus e o filho mais novo pode ser alguém que se converte, pode ser um de nós que se perdeu. Então, do que a história está falando? Essa é uma história contada por Jesus. Jesus está falando do reino dos céus. A festa é esse banquete messiânico. Mas o legal é que Jesus, ele não nos trata como escravos, como empregados. O Pai vai nos tratar como filhos. Um filho que tinha tudo para merecer uma contradição, uma repreensão do pai. É mesmo, moleque. Você votou, pode entrar, mas você vai ficar na miúda aí, quietinho, baixa tua bola, porque você é um miserável, você me desonrou, você deixou eu chateado, olha aqui os vizinhos, todo mundo aqui, como é que fica a minha imagem? Muitos de nós agiríamos assim, vamos falar a verdade, não é? Ia ser assim, principalmente quem é da geração mais para trás ia tomar um esculacho do pai fácil. Mas olha como que é linda essa história, gente, olha como Deus nos trata. Deus é maravilhoso, olha como que é essa história. E o Tim Keller vai falar, olha aqui na sequência, a identidade não é construída. A identidade não é construída. Eu não construo isso. Ela é um dom. Não é uma conquista, é um dom. E vai exatamente na contrapartida do que o mundo está tentando imprimir nessa geração. E você, como pai, como cristão, precisa rebater isso. Não se constrói um homem, não se constrói uma mulher. A nossa identidade é um dom. Eu sou filho e acabou. É aquilo que Jesus conquistou, não eu. Eu não chego a lugar nenhum com as minhas próprias mãos, com o meu próprio intelecto, com o meu network. Eu não tenho capacidade, gente. Eu não me faço filho de Deus, entende? Você não se faz um filho de Deus. A gente é por conta de Jesus em nós. E isso é maravilhoso, isso ninguém arranca de você. Você pode ir por Oriente Médio, os caras te amarrar, te colocar de camisa laranja lá, igual a gente sempre vê, e falar assim, negue seu Jesus, e não sei o que, aqui você não é nada, você vai continuar sendo filho de Deus. Ainda que te cortem a cabeça, você vai continuar sendo filho de Deus. E isso é maravilhoso, e a gente precisa entender que é aqui que a graça entra. É um dom. É um dom. E sabe o que é mais lindo, gente? Jesus é o Filho perfeito, que nos representa diante do Pai. Não importa se eu e você um dia fomos, ou estamos sendo, o filho mais novo, ou o filho mais velho. O que importa é que Jesus foi o Filho perfeito, que nos representou diante do Pai. E nós só somos aceitos de volta, porque Ele é o Filho perfeito. Porque Ele foi preparar a morada para nós. Para que nós, como pródigos, entremos na casa do Pai. Para que nós, independente do nosso pecado, independente da tua culpa, da tua história, do teu passado, você se achegue diante do Pai, sente diante dEle, para nós festejarmos e ceiarmos com Ele para todo sempre, porque Jesus foi o Filho perfeito. Jesus se fez órfão na cruz, para que nenhum filho o receba viva sem o Pai. Nenhum filho que o receba viva sem um Pai. Entende? Porque apesar e até alguns tenham um pai violento, truculento, ou nem tiveram um pai, em Cristo todos nós temos um Pai bom, um Pai verdadeiro. Eu não sei a tua história de vida, talvez você cresceu sem pai, talvez o seu pai faleceu, você era muito novo, talvez o seu pai te abandonou, talvez o seu pai foi um cara que você até precisa perdoar hoje, tem ódio dele pelo passado. Mas Jesus te coloca e te dá um Pai verdadeiro. Jesus nos representa diante desse Pai. Consegue entender isso? Porque na cruz Ele abre os braços e vai dizer, Pai,
Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse desamparo na cruz Ele nos acolhe. Você tem lugar na casa do Pai. Seja agindo como filho velho, agindo como filho novo. Você tem acesso ao Pai. E isso é graça, gente. Isso é o Evangelho. Isso é maravilhoso. No relacionamento com o Pai é que a vida faz sentido. É aqui que faz sentido, porque você passa a perceber e entender o tamanho daquele dom, dessa identidade, o quanto significa ser filho de Deus. Você passa a compreender a cruz. Você passa a entender o que Jesus fez na cruz. Que é exatamente por meio da cruz que nós encontramos o nosso lugar no encontro com Deus. Sem a cruz, não teríamos esse privilégio. E não somente essa verdade, mas que Jesus morreu para restaurar essa filiação. Ele restaurou a nossa filiação. E a gente precisa entender isso. Jesus é o Filho perfeito, que nunca saiu da casa do Pai, e mesmo assim foi rejeitado por nós. O próprio Deus, na cruz, Ele tomou o nosso lugar de rebeldia, o nosso lugar de vergonha, o nosso lugar de vazio, para que a gente pudesse ser recebido com festa. E por isso que Jesus vai dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Jesus foi abandonado para que os pródigos fossem abraçados. Consegue entender isso? Isso é o Evangelho. Jesus experimenta o abandono não porque perdeu o amor de Deus, não porque Deus deixou de amá-lo na cruz. Não, foi para que a gente fosse amado. Foi porque Jesus precisava morrer para a gente ser salvo. É por isso, Ele assumiu o nosso lugar da nossa rebeldia na cruz. Foi por isso. Jesus foi abandonado para que os pródigos fossem alcançados. Pensa nisso. Essa é a grande verdade do Evangelho. Esse é o paradoxo que nos constrange. Por isso hoje, em que áreas da sua vida você tem tentado viver longe de Deus? Primeira pergunta para você refletir. Que áreas da sua vida que você está vivendo longe? Que áreas? Pensa aí. Talvez aquilo que pareça ser bom, eu não sei, mas está te afastando de Deus. Lembra? É um processo. Quando você vê, você está fora. Há tempo de voltar, recomeçar. Cuidado com aquilo que parece bom, mas está te afastando do Pai. Cuidado. Faça uma análise. Dá uma olhada como está a tua rotina, a tua vida, teus relacionamentos, tua história, tuas condutas. Pensa nisso. Talvez você possa ajudar alguém a se encontrar também. Tá bom? Segunda coisa. Você tem vivido como servo, escravo, esse empregado, nesse relacionamento com Deus, ou como filho? Pensa aí. Como que está a tua relação com o Pai? Você só obedece por obrigação, está sendo um fariseu. Como que está? Desfrute. Você é filho. Sabe o que é filho? Eu chego na casa do meu pai, na chácara, eu abro a geladeira, põe o pé no sofá. Ele está assistindo o jogo, eu vou lá, pego o controle da mão dele, mudo. Filho é folgado, não é assim? E a gente está ali, e cada um sabe o seu limite, onde é o respeito, onde não é. Mas a grande verdade é que o pai ama esse relacionamento do filho que vem, eu amo quando eu estou ali na televisão, o Theo chega, pula na frente, eu não estou nem aí no que eu estou assistindo, eu paro, volto. Mas ele vem, dá aquele pulo, me abraça, papai, papai, papai. Quando eu não respondo, ele não para. É assim, gente, filho, isso é viver como filho. A gente nasceu
E de forma orgânica a gente aprendeu a ser assim, mas aí chega com Deus, a gente se perde. Chega com Deus, a gente se perde por conta do pecado. E mais uma aqui, ó. Então viva como filho. Viva como filho. Uma terceira coisa, você tem ajudado, e aqui um aspecto da missão, ok? De como a gente pode ajudar o outro. Você tem ajudado quem tem buscado sentido, não é? E identidade fora da casa do Pai. Às vezes você tem um amigo que só está esperando você chegar e trocar uma ideia, um abraço, sabe? Às vezes você tem uma pessoa conhecida que está esperando por você e você está travado. Você está com vergonha, você... não sei o que eu vou falar, Bruno. Não fala nada, cara. Fala para ele assim, ó. Vai lá na Movimento Domingão. Fala assim, ó, tem meu grupo pequeno, vai lá no meu grupo pequeno. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você. Posso orar por você agora? Tô vendo que você não está bem, posso fazer uma oração aqui mesmo, rapidinho? Senhor, em nome de Jesus, tira a angústia do coração desse meu amigo. Deixa Deus te usar. Seja o irmão mais velho, redimido, não corrompido. Seja um bom filho mais velho, entende? Seja essa pessoa, essa é a missão. Essa é a nossa missão. Acolher o filho perdido. Assim como o Pai, assim como Jesus fez conosco. Pensa nisso. Jesus é o nosso filho mais velho. Coisa linda. Essa é a missão, gente. Fica de olho na tua casa. Como está o teu cônjuge, como estão os teus filhos, como estão os seus amigos. Sabe, às vezes talvez possa ser que o teu filho não queira vir na igreja, tua filha, o teu pai. Sai daqui hoje, vai lá, filho, deixa eu trocar uma ideia com você hoje. Faz tempo que a gente não troca uma ideia de verdade. Deixa eu trocar uma ideia. Eu sou teu pai, ou eu sou teu filho. Eu gostaria muito que o Senhor pudesse, ou você, filho, pudesse ir na igreja domingão. Você está perdendo um relacionamento com Jesus. Sabe, Jesus é tão bom. Aí você pode até falar, ó, ele fez isso na minha história. Jesus me ajudou, Jesus fez milagre em casa, na empresa. Jesus está cuidando de mim. Você não está percebendo? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu orar para Deus te trazer muita coisa ruim para você aprender e voltar para os caminhos de Deus. Aí você vai ver o pulo que dá. Acorda na hora. Mas aí você fala assim, não, mas eu não quero agir assim. Posso orar por você hoje? Faz tempo que o pai não ora com você. Ou então, você na postura de filho, pai, deixa eu orar com você hoje. Mamãe, posso orar com você hoje? Faz tanto tempo que a gente não ora. Sabe, gente, a nossa casa precisa ser encontrada no amor de Jesus. Então fica de olho, essa é a missão. Fica de olho na tua casa, nos teus filhos. Deixa Deus te usar. Sexta e ontem a gente teve um acampamento do conselho e foi muito bom. A gente foi para a chácara, a gente ficou juntos ali. Na sexta-feira a gente fez uma fogueira ali, comeu um marshmallow, teve um tempo de louvor, de relacionamento com Deus. Mas o nosso intuito, um dos desejos do meu coração não é só ter esse momento, porque a gente tem aqui, mas era gerar memórias afetivas nos nossos filhos, para que eles vissem, olha, os nossos pais se amavam, se relacionavam, oravam juntos, oravam por nós. Um dia, quando o Daniel tiver 10 anos, o Theo, um dia quando a Isadora casar, a Isabela vai lembrar. Falou, pô, teve um tempo tão legal lá em 2025 que a gente brincou junto. Enquanto o pastor estava orando, alguém peidou ali, eu fiz de conta que não vi, né? Fiquei quieto, continuei. E na brincadeira ali, o Thiago tocando umas músicas, o Theo colocando um marshmallow ali, correndo em volta da fogueira. E naquela correria das crianças, a gente viveu de forma orgânica. Depois, no outro dia, a gente acordou, tomou café à mesa. E a gente falou um pouco da missão, do que Deus quer de nós como movimento.
o que nós sonhamos como igreja, como missão, e ali a gente foi fazendo um momento ali de reflexão. Depois eu fiz um teste ali com os presbíteros, de estresse, de como está o estresse de cada um, como que é o perfil de liderança, sabotadores. A gente foi fazendo ali processo de autoconhecimento, trocando ideia, refletindo. Mas o estar à mesa é precioso. Você precisa ter amigos, você precisa estar à mesa, você precisa ter gente com quem você possa abrir o coração. E foi tão gostoso, porque ali não teve ninguém que não chorou. Todo mundo chorou. Todo mundo pôde colocar o coração para fora, de maneira vulnerável. E a gente precisa viver isso como igreja, sabe? Mas o que isso tudo, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se não começar com a liderança da igreja, se não começar com a gente, não adianta a gente cobrar, não adianta a gente querer impulsionar, não adianta a gente querer falar, faz o que eu estou falando, mas não faz o que eu faço. Nós queremos viver isso na liderança, nós queremos viver esse amor, esse relacionamento uns com os outros, porque é isso que Deus quer de nós. E para que então nós vivamos isso como igreja, porque sabe qual que é o nosso sonho? Que isso aqui dobre de pessoas, que a gente não só adquira esse espaço, mas a gente consiga impactar a cidade, para que a gente consiga fazer a missão, para que os nossos filhos não saiam do caminho do Senhor. Mais do que a gente conquistar o de fora, mais do que a gente evangelizar, é a gente não perder os de dentro. A gente não pode perder os de dentro. Então, gente, é sobre isso. É sobre isso. O vazio interior não é preenchido por méritos, conquistas, sonhos realizados, mas pela presença de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe por quê? Então, respondendo a pergunta, porque muitas vezes nós nos sentimos vazios, porque o preenchimento não é fruto do mérito. O preenchimento da nossa vida é o preenchimento do poder, da verdade, do Evangelho na pessoa de Jesus habitando em nós. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Abaixa tua cabeça, vamos orar.